Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Maggi e você está no canal de resolução de exercícios de cálculo. Hoje nós vamos resolver uma integral, que é uma integral por substituição trigonométrica, a integral de raiz de 1 menos x² sobre x² dx. Essa integral faz parte de uma playlist só sobre esse assunto. Lembra que aqui no canal os assuntos são organizados em playlists, tá? Então tem uma playlist já com alguns exercícios resolvidos. Uma integral por substituição trigonométrica, nós vamos usar uma substituição em que a variável, a mudança de variável, é dada por essas três formulazinhas. São formulazinhas que saem diretamente de relações trigonométricas. A primeira que envolve seno, né? Que acontece quando eu tenho a² menos u², que seria esse caso, ó, a² é 1 ao², u² é o x². Então, u igual a x, e nós vamos fazer u que é igual a x como a seno θ. Pois outros dois casos, que envolvem secante e tangente, que também saem de uma relação trigonométrica entre secante e tangente. U² menos a² e a² mais u² ou u² mais a². Então são os três casos. Esse exemplo aí é um exemplo deste caso. É o primeiro caso, tá? Então, neste caso aqui nós temos a², a é uma constante, a². No nosso caso aqui, dentro da raiz, 1 ao², menos o ao², que é menos x². Para esse caso aqui, nós vamos começar a resolver essa integral aqui por substituição trigonométrica usando esta relaçãozinha. Tá? Vou começar a resolver. Meu primeiro passo vai ser fazer x igual a, no meu caso a é 1, né? 1 ao² igual a 1, tá? 1 vezes seno de θ. Não é necessário colocar esse 1 aqui, então vamos tirar esse 1, né? Tá? X igual a seno de θ. Bem, eu vou substituir x como seno de θ aqui e vou precisar de dx. Então quem é o dx? O dx é a derivada de x, que é a derivada de seno. Derivada de seno é o cosseno θ de θ. Então esse conjunto aqui é o que vai fazer a minha mudança de variável, tá? Então vamos começar a fazer a mudança de variável. A nossa integral ela vai virar a integral de 1 raiz quadrada de 1 menos x². X é o seno θ. Então seno ao quadrado de θ, dividido por x², que é o seno θ, seno ao quadrado de θ, vezes dx, que é o cosseno θ de θ. Então perceba que nós mudamos uma integral, que era uma integral em relação à variável x, né? Nós vimos qual é o caso aí de mudança de variável, né? Substituição trigonométrica. Nós transformamos uma integral em relação a x em uma integral em relação a θ. Tá? Mas parece que ficou mais complicado. Não. Ela se tornou, na realidade, mais fácil de simplificar, né? Porque eu vou usar aí as relações trigonométricas. Tá? Então essa integral aqui, nós começarmos a montar as nossas relaçõezinhas, ela vai ser igual a integral de, bem, 1 menos seno ao quadrado. Lembre-se das relações trigonométricas básicas, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, 1 menos seno ao quadrado, uma relação trigonométrica, é o cosseno. Então, o que nós temos aqui é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ vezes cosseno θ de θ. Tá? Daí nós começamos a usar as relações trigonométricas para poder fazer as simplificações. Tá? Então, primeira simplificação que vai aparecer aqui, olha, essa raiz cancela esse quadrado. Tá? Então, como fica a nossa integral, né? A nossa integral ela vai ser igual a integral de, bem, cosseno θ vezes cosseno θ,
cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ, que vai ser igual a... Bem, perceba que a finalidade de transformar uma integral em relação a x em uma integral trigonométrica em relação a θ é poder usar essas relações trigonométricas. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, então 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Isso permite simplificar e eliminar a raiz. Seno sobre cosseno é tangente e cosseno sobre seno é a cotangente. Então cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é a cotangente ao quadrado de θ. A integral da cotangente ao quadrado de θ dθ. Tá? Então a ideia de usar uma substituição trigonométrica é poder usar essas relações trigonométricas para transformar uma integral mais complexa. Ó, essa integral foi transformada, uma mudança de variável aqui. Nós fomos simplificando usando relações trigonométricas, chegamos a uma integral simples. A integral de cotangente ao quadrado é a mesma coisa que integral de... Bem, lembre-se das relações trigonométricas, né? Cossecante ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado mais 1. Então, das mesmas relações trigonométricas, cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Aí, aqui nós temos integrais, tá vendo? A integral de cossecante ao quadrado, a integral de 1. A integral de cossecante ao quadrado, ela é menos cotangente de θ. A integral de 1 é o próprio θ, mais a constante c. Tá? Então, essa aqui seria a resposta para a integral de cotangente ao quadrado. Cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1, né? A integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente de θ. A integral de menos 1 é menos θ, mais c. Bem, feito isso, nós temos a resposta em relação à variável θ. Nós vamos transformar essa resposta em relação à variável θ em uma resposta em relação à variável x. Para isso, nós vamos fazer agora uma outra mudança de variável, né? Voltar da variável θ para a variável x. Como é que nós fazemos isso? Vou fazer uma observação aqui do lado, ó. Tá? Essa observação é a seguinte: todo o seu trabalho começou aqui, ó. X igual a seno θ. Tá? Então, nós começamos a nossa substituição por esta, né? X igual a seno θ, tá? Com essa substituição. Perceba que aparece a sua resposta aqui em relação a θ, o θ aqui, ó. Então, primeiro vamos trabalhar com essa, né? Com essa parcela. O que é o θ, né? Se o x é o seno de θ, eu vou usar essa informação para responder que o θ é o arco de seno x, tá? Então minha primeira transformação aqui é fácil. θ, se o x é o seno de θ, né? θ é um ângulo, é um arco, né? A medida de um arco, θ é um argumento de uma função trigonométrica. Se o θ é um arco, qual é a característica desse arco? Esse arco é o arco cujo seno, né, cujo valor do seno dele é x. Então, θ é o arco de seno x. Então, para essa parcela aqui, a minha resposta em relação a x já está pronta. Agora eu preciso da cotangente. Bem, se eu sei que o x é o seno de θ, né? Aí entram as relações trigonométricas. O que é a cotangente de θ, né? A cotangente de θ é o cosseno de θ dividido pelo seno de θ. Então, se eu descobrir, olha, eu já tenho seno, eu sei que o seno de θ é x, então aqui é o denominador aqui, eu já sei que é x. Se eu descobrir o cosseno, eu posso calcular a minha cotangente em termos de x e colocar a resposta em relação a x. Bem, como que eu posso fazer isso? Eu posso usar relações trigonométricas, né? Perceba que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Aí, resolvendo, eu acho o cosseno. Porém, eu posso usar também uns macetes, algumas regrinhas, né, que facilitam a conta. Se eu sei que o seno de θ é x, perceba que o seno de θ, tá? Se o seno de θ é igual a x,
ele é igual a x sobre 1, tá? Ou seja, seno de θ é x é x sobre 1. Lembra que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso leva, né? Isso leva à construção de um pequeno triângulo retângulo com um ângulo θ, né? Então, aqui é um macetezinho para a gente poder calcular de maneira rápida todas as relações trigonométricas. Se eu sei que seno de θ é x, né? X é a mesma coisa que x sobre 1. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então o cateto oposto é x. E a hipotenusa é 1, tá? Aí você aplica o teorema de Pitágoras e calcula o lado restante. Lembra, este cateto ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Então, este cateto ao quadrado é 1 menos x quadrado. Ou seja, esse cateto é a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tá? Aí você vai ter as três medidas do triângulo correspondente a esse ângulo θ, cujo seno é x, né? X sobre 1. Tá? Aí fica fácil achar o cosseno, né? Quem é o cosseno de θ, né? Tá? Daqui você tira quem é o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente. Cateto adjacente é a raiz quadrada de 1 menos x quadrado dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, é a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Se eu tenho seno e tenho cosseno, eu tenho a cotangente. Então, a cotangente de θ, ela é o cosseno, a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, dividido pelo seno, né? Que o seno é o próprio x. Então, tem aí a cotangente de θ. Se eu tenho o θ, que é o arco de seno x, e a cotangente de θ, que é a raiz quadrada de 1 menos x sobre x, perceba que eu tenho agora esses valores em termos da variável x, eu posso agora aproveitar essa resposta e colocar a resposta da minha integral. Então a minha integral aqui ela vai ser, né? Ela vai ser igual a menos a cotangente de θ, que é a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, dividido por x, menos o θ, menos o arco de seno x, que é o valor de θ, mais a constante c de integração. Então essa aqui seria a resposta, né, para essa integral aqui. Perceba que por falta de espaço eu não coloquei várias relações trigonométricas que foram usadas, né? Então aparece uma relação trigonométrica aqui, ó. Então aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então aqui nós temos uma relação trigonométrica. Aparece uma relação trigonométrica aqui, né? Que envolve tangente, cotangente. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno, né? Então aí aparece uma relação trigonométrica. Aparece uma outra relação trigonométrica aqui, olha, tá? Que envolve a cotangente. Lembra-se, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Cotangente ao quadrado aparece aonde? Cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Então a cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado menos 1. E aí nós temos as integrais. Essa integral aqui, numa tabelinha de fórmulas, a integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. A integral de 1 em relação a θ é o próprio θ. Aí você passa aqui, né, para mudar a sua resposta em relação a θ e dar a sua resposta em relação a x. Eu usei aqui um triângulo. Qual que é a vantagem do triângulo em relação às relações trigonométricas? Aqui eu tenho todas as relações, né? Seno é x sobre 1. Cosseno é raiz de 1 menos x quadrado sobre 1. Tangente é x sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Então eu tenho todas as relações trigonométricas aí, bastando usar Pitágoras para achar essa relação. E perceba que o que faltou aqui, ó,
Se as suas contas estiverem corretas, o que faltou aqui é o que aparece na sua integral, tá? Então isso aí deve aparecer. Tá? Então essa relaçãozinha aqui, olha, permite calcular seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, tá? Não usei relações trigonométricas, você pode usar esse macetezinho para facilitar as suas contas, ok? Espero que tenha gostado da solução, tá? Prestigie o canal, se tiver alguma dúvida aí, basta enviar uma mensagem, tá? Fazer um comentário, a gente responde. Obrigado.